Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Então, hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Convido que vocês peguem os livros de português e vamos lá, certo? Então, abram na página 303. Na página 303, na aula passada, eu deixei com vocês a atividade desvendando os segredos do texto. E hoje nós iremos fazer a correção desta atividade, certo? Então, vamos lá. A gente fez, esse primeiro momento, que foi inteligências, discutimos em sala e eu pedi que vocês fizessem a atividade em casa, certo? Então, quem já fez, que já me mandou, beleza. E as pessoas que terminaram, que façam a correção, porque isso é muito importante para vocês saberem o que vocês acertaram, o que vocês não acertaram, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema? Já que nós estamos falando do editorial, o texto apresentado em Inteligências é um editorial falando sobre as dificuldades e depois da dificuldade. Quando crianças em escolas, principalmente em escola, essas pessoas se tornaram pessoas grandiosas. E nós estamos nos referindo aqui ao primeiro parágrafo do texto. Então vamos lá. Ele apresentou exemplos de grandes personalidades que, apesar de terem tido problemas na escola quando crianças, tornaram-se grandes exemplos de genialidade. Então, só pessoas que criaram coisas que até hoje é de grande valia, de grande importância. Segundo, quem assina o texto? Então, você iria no final do texto e observasse quem assinou. Lembrando que o artigo de opinião, o articulista, ele assina, certo? E o editorial pode ser tanto a revista, pode ser, no caso, a equipe em si, que discutiram sobre o tema. Então, fica essa dica. Luiz Pellegrini, o diretor de redação da revista. Então, quem assinou foi o diretor de redação, certo? Quem colocou Pellegrini, certíssimo. 3. Em nome de quem ele escreve? Em nome da revista Planeta, certo? Quarta questão. Uma boa maneira de deixar claras as suas ideias em um texto argumentativo consiste em fazer declarações e em seguida fazer um resumo delas. Esse procedimento ajuda o leitor a acompanhar o seu raciocínio. Observe, na prática, como essa técnica foi empregada entre o primeiro e o segundo parágrafos. O primeiro parágrafo foi construído inteiramente com declarações. Essas declarações foram resumidas logo adiante. Transcreva do segundo parágrafo a frase que funciona como um resumo do primeiro. E então, qual foi a frase que vocês encontraram que resumiria todo esse parágrafo citado anteriormente? Então, vamos lá. Churchill, Einstein e Edison tinham estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais, certo? Então, esse é o parágrafo que resumiria tudo que foi falado anteriormente, No primeiro parágrafo foi, vamos dizer assim, declarações, vamos dizer assim, as declarações feitas não do aprendizado, mas das dificuldades que eles tinham mesmo em escola, certo? 5. Segundo o texto, os problemas com os métodos convencionais que afligiram Churchill, Einstein e Edison ainda persistem? Explique. Sim. Os estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais continuam hoje para milhares de alunos. Por isso, que a educação tem tanto esses, vamos dizer assim, esses casos, de pessoas que desistem, justamente por não se sentirem bem, por não aprenderem da forma intitulada como correta, os métodos convencionais. E como vocês sabem, principalmente as pessoas que têm dificuldades, que têm algum desvio de atenção, elas perdem mais. 6. Leia o trecho.
talvez seja uma das causas do fracasso escolar, segundo parágrafo. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal seja? E aí? Essa mesma falta de sintonia é o sujeito, né? Essa mesma falta de sintonia. B. Para o autor, a falta de sintonia entre os alunos e os métodos escolares convencionais é realmente uma causa do fracasso escolar? Não. Para ele, talvez seja. Ele não afirmou. Ele viu hipóteses e essa pode ser uma das causas, né? Talvez seja. C. Que palavra do trecho justifica a resposta ao item anterior? Talvez, né? Que gera essa dúvida. Essa questão da incompatibilidade. Sétima. No terceiro parágrafo, observe as construções que seguem. Todos somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. A. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas? Somos e possuímos. O pronome todos. Todos somos, todos possuímos. Então, esse é o sujeito das formas verbais destacadas. Quem acertou, coloque aí. Quem não acertou, corrija. Letra B. Por que os verbos estão flexionados na primeira pessoa do plural? Porque o autor se inclui na totalidade de pessoas. Ele se colocou como parte de todos. Nós todos, né? Então, nós, por isso foi utilizado, foi flexionado na primeira pessoa do plural, porque ele também se inclui nesse vamos dizer, nessa perspectiva. C. A concordância verbal foi estabelecida entre o pronome todos e o verbo, ou entre o sentido, a ideia expresso pelo pronome e o verbo? E aí? A concordância deu-se entre a ideia expressa pelo pronome e o verbo, certo? Oitava. Analisando o terceiro parágrafo do texto, responda: qual é a intenção comunicativa primordial do autor? Então, o que ele busca passar com esse texto? Demonstrar que a reportagem de capa da edição 458 da revista, intitulada Os Vários Tipos de Inteligência, é relevante para o leitor e, assim, despertar nele o interesse pela leitura da revista. Então, além de buscar informar, né, sobre a questão das inteligências, ele também visa, né, que as pessoas leem a revista, que é o intuito, né, de quem tem uma revista. Transcreva do último parágrafo do texto a frase que justifica a sua resposta à questão anterior. Confira, é a resposta. 10ª. Você consegue imaginar casos de editoriais em outras mídias? Será possível, por exemplo, um telejornal reservar um momento de sua edição para discorrer sobre determinado assunto a fim de expressar sua opinião coletiva? Pesquise e converse com seus amigos e professores sobre as possibilidades que esse gênero abarca ao ser pensado fora da mídia impressa. Então, ele fala aqui a respeito, né? Porque o editorial, como vocês sabem, a gente podemos encontrar, na verdade, em revistas, em telejornais. E como você imaginaria um editorial em uma rádio, em outras mídias, né? Que não seja a que a gente já está acostumado. E aí, qual o seu ponto de vista a respeito? Então, né, na semana seguinte, essa questão, como vocês ainda vão falar, né? Então, a gente discute um pouco em sala, certo? E para a atividade de hoje, além da correção, né? Para a nossa próxima aula, que será amanhã, nós temos 3 questões na página 306, que é o nosso novo conteúdo, tipos de predicado. Então, para darmos continuidade ao nosso conteúdo, vocês irão responder essas 3 questões de abertura sobre a charge, sobre a tirinha de café. E depois que vocês fizerem as questões, nós iremos discutir a respeito dos tipos de predicado, certo? Então, por hoje é só. Uma boa tarde a todos, bons estudos e tchau, tchau. Beijos.